Bem, boa noite a todos, paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui está tudo bem, espero que com vocês esteja tudo bem também, com a graça de Deus, protegendo, livrando de todo mal, de toda doença, de todo vírus. E vamos mais uma vez, mais um dia fazer uma live aqui. Live, ó, estou entendendo. Fazer uma live da palavra, sobre a palavra de Deus. E que você possa estar atento com os seus ouvidos, entendimento, todo o seu ser aí aguçado para entender aí o que o Senhor tem para falar. Antes de falar com você, Ele fala comigo, então, comigo e com você nesta noite. Abre o seu coração e aguça o seu entendimento. Porque hoje eu vou falar algumas coisas aqui, porque é muito importante você saber o que você faz nesse mundo e saber exatamente o que Deus quer para mim, quer para você, e principalmente você vai saber por que Jesus veio. Hoje você vai saber um pouquinho por que Jesus veio na Terra. Já ouviu falar, já viu falar, mas ainda você não entendeu. Então hoje eu vou falar mais um pouquinho, espero que o Espírito de Deus me use com sabedoria para falar para você mais um pouquinho quem é Jesus e quem é esse Deus, Criador, que enviou seu Filho aqui na Terra para a nossa redenção. Amém? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Eu agradeço a você que está sintonizado, que está em sintonia, por permitir que a minha voz, a minha imagem chegasse onde você está, através do seu celular, e traz na sua casa, e que você fique atento, porque o Senhor tem mais bênção para você nesta noite. Se desarmes de toda retidão de pensamento, para você entender aquilo que o Senhor quer falar. Porque o homem, quando ele quer falar, ele não fala nada porque ele não tem nada. Mas quando o homem permite que Deus fala, quando o homem abre a boca, já não é o homem quem fala, mas é o Espírito de Deus falando pela boca desse homem. Então nós vamos orar em nome de Jesus, para que Ele venha nos abençoar e tornar a palavra dEle suave para a sua mente e para o seu coração, e que você tenha o total entendimento para fazer uma reflexão de como você tem visto esse Deus, e de como você tem visto a Jesus, e como você tem visto tudo isso que está acontecendo aí. Infelizmente não tem jeito de fugir a isso, porque é uma realidade que nós estamos vivendo, é um momento que estamos vivendo, sobre essa enfermidade, sobre esse vírus que aí está. E então nós vamos falar sobre as coisas de Deus, para deixar mais claro na sua mente. E para que você também não fique ouvindo certas coisas aí, que eu vejo às vezes que é uma inversão de valores. E a gente não pode aceitar isso. Eu, como nunca quis aceitar qualquer coisa que me enfiasse a garganta abaixo, eu sempre procurei conhecer o fundamento das coisas. E eu vou tentar aqui, como filho de Deus, como vaso nas mãos do Senhor, esclarecer um pouquinho mais você nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, entramos na sua santa e gloriosa presença e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha, Senhor, nos iluminar, Senhor. Venha falar através da minha boca, através de toda a minha entranha, de todo o meu ser, Senhor. Aquilo que só o Senhor tem para fazer, para falar e para ensinar. Que morra eu, Pai. Que morra o homem, que morra a carne. E que o Teu Espírito nasça fortemente através de mim, Senhor, da minha voz, do meu intelecto e todo o meu entendimento. Que não seja mais eu aqui a falar, Pai,
mas seja o teu Santo Espírito a falar com esse povo que ansiosamente espera lá do outro lado, Senhor, ouvir a sua voz mais uma vez nesta noite. Eu te louvo, Senhor, esteja conosco, Senhor, e nos usa com sabedoria, com entendimento, e fala verdadeiramente, Senhor, através da minha boca nesse momento, porque desse momento eu me desfaço totalmente do meu eu, do Francisco, Senhor, para ser um vaso em tuas mãos, um instrumento em tuas mãos, para falar com aqueles que estão esperando ouvir a sua voz através dessa live, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Estamos aqui totalmente na dependência do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe cada filho que está lá do outro lado da linha, Pai. Cada filho que está nos ouvindo, nos vendo. O Senhor possa abençoar, Senhor. Já comece a abençoar antes mesmo, Senhor, de eu começar a pregar. Que o Senhor já esteja no lar deles, na casa deles, Pai. Só pelo compromisso sintonizado, Senhor, com nesse momento que vamos falar da sua palavra, do seu poder e da sua grandeza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre o nosso Deus, o Deus que enviou Jesus, e sobre esse Jesus que está aqui na terra. Porque eu tenho visto aí que parece que tem muita gente que não tem conseguido entender o que Jesus veio fazer aqui. Está misturando tudo. E a gente vê até algumas coisas que eu, em particular, como pastor, não concordo. E às vezes vem de boca de pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Pastores, telespastores, falando certas coisas que, no meu entendimento, pela palavra de Deus, eu não consigo aceitar. Porque eu conheço um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. E mandou o seu filho ser sacrificado, para que nós não fôssemos sacrifício. Então, para que você entenda isso, nós vamos começar aqui pela Isaías, no capítulo 53. Abre a sua Bíblia aí. Isaías 53, nós vamos ler para esclarecer na sua mente quem é esse Deus da Bíblia. Porque eu creio na palavra de Deus e também baseio a minha fé por ler a palavra, por ver a palavra, mas principalmente pela experiência que eu tenho com esse Deus. Pela experiência pessoal que eu tenho. Experiência só tem quem vive a palavra. Aí pode ter experiência viva e saber com clareza e falar com autoridade, com toda a tranquilidade do poder desse Deus. Amém? Vamos começar aqui Isaías 53. Onde o profeta começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, atenta para o versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados
ou desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Vamos ler agora aqui no versículo 12 desse mesmo capítulo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aí está, irmãos. A palavra de Deus, nós estamos aqui no Velho Testamento, no livro de Isaías. Mas se nós formos folhear um pouco mais esse livro, nós vamos adentrar na história, lá de trás, do Velho Testamento, aonde nós podemos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 6, se não me falha a memória, que Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem devido aos desígnios maus do seu coração. O pecado estava alarmante na face da terra, não tinha mais jeito. E Deus, como tudo o que é excesso, claro, acaba atingindo o coração de Deus, mesmo sendo Ele um Deus maravilhoso, misericordioso. E ali Ele teve como intento de começar uma nova geração. Começar uma geração só com aqueles que crêem, com aqueles que verdadeiramente creem. Mas a gente vê que é uma coisa até quase que impossível, porque o ser humano, ele tem uma tendência natural para a carne, para satisfazer a vontade da carne. A sua natureza humana é pecaminosa, por isso que ele pende para esse lado. E com isso Deus viu o pecado se alarmando na face da terra, crescendo abundantemente mais. Aí Deus tinha um homem aqui na terra, o qual ele sabia perfeitamente que cria muito na sua palavra, nas suas promessas, que era um homem que acreditava na existência desse Deus, Noé. Então ele falou com Noé, para que Noé construísse a arca, e ali dentro daquela arca, após ele ter construído aquela arca, colocar ali um casal de cada animal, 2 em 2, sendo um macho e uma fêmea, e colocasse também ali a sua família. E com certeza, Deus sabia que pelo pecado está prevalecendo no coração e na mente daquele povo, ia ser muito difícil alguém crer naquilo que Noé pregava, naquilo que Noé anunciava. Porque Noé, com certeza, ele construindo aquela arca, não havia ainda chovido na terra. E Deus falou que não ia mandar só uma chuva, ia mandar um dilúvio. E Noé anunciava àquele povo que viria o dilúvio, que iria chover e ia o dilúvio. E todo ser que estivesse na terra que não aceitasse entrar na arca, certamente ia perecer, ia morrer. E assim Deus o fez. Deus, indignado com a posição da humanidade, depois que Noé fez a arca, o Senhor ordenou ele que entrasse na arca junto com a sua família, casal de cada animal que ele designou, conforme ele instruiu,
E assim foi. E quando Noé entrou com a sua família, a arca se fechou. E Deus fechou a arca, segundo a palavra. E ali, como com certeza muitos batiam naquela porta, falando para Noé abrir a porta. Mas deixa eu te fazer um parênteses aqui e alertar você, querido e querida, você que está aí do outro lado. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Deus fechou a porta da arca. Porque Deus usou Noé para avisar, para alertar o povo. E o povo continuava nas suas transgressões e iniquidade, fazendo tudo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Então, por isso Deus mandou o dilúvio. Todas as fontes de água se abriram, mais a chuva do céu. E encheu essa terra. E por 150 dias, essa inundação ficou aqui na terra. Então ali Deus fez o que devia ter feito. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, da mesma forma, por causa do pecado, a iniquidade, as transgressões, os caminhos pecaminosos que as pessoas estavam escolhendo, Deus não viu outra saída a não ser também mandar fogo de enxofre, mandar chuva de fogo e de enxofre do céu e destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Como Deus falou lá também no livro de Joel, chamando as pessoas sempre ao arrependimento, para que a destruição não chegasse até eles. Então, de uma forma geral, Deus ele sempre estava chamando as pessoas ao arrependimento. Estava chamando as pessoas ao arrependimento. Como as pessoas não haviam obediência da parte das pessoas em relação às instruções de Deus, a orientação de Deus, o caminho que Ele tentava conduzir essas pessoas, Ele fazia justiça. Porque até nós estamos aqui no Velho Testamento, e o Velho Testamento é a lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Por que era olho por olho e dente por dente? Porque Jesus ainda não tinha vindo nessa terra. Jesus não tinha vindo ainda. Jesus não tinha pagado o preço ainda. Então era o próprio homem que sofria na pele a ira de Deus, as consequências daquilo que ele praticava, que fazia. Daí vem Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à terra. Isaías vem na terra, vem como profeta do Senhor e deixa essa palavra para nós. Porque Deus, de tanto ver tanta iniquidade, tanta incredulidade, tanta rebeldia, Deus, Ele fazia justiça. Mas de repente Ele levanta um profeta. Esse profeta é chamado Isaías. Isaías fala aqui sobre o que o Messias viria e o que ele ia passar, o que ele ia sofrer por causa do pecado da humanidade. O que o Messias ia sofrer? O Messias é Jesus. Então, Isaías começa aqui dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Pregavam-se a palavra de Deus. Já naquela época, no Velho Testamento, levantou grandes e pequenos profetas para anunciar a grandeza e o poder desse Deus. Mas as pessoas não davam crédito à palavra de Deus, às coisas de Deus. Agora Deus levanta Isaías, Isaías vem e fala, quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém dava crédito. Como nos dias de hoje, né? A gente fala de Jesus para algumas pessoas, elas até ignoram. Fala que a gente é fanático, que a gente foi feito lavagem cerebral, essas coisas assim parecidas. Mas não quer acreditar. Quando a gente fala que Jesus é o único que cura, que liberta, que salva, que dá vida em abundância, eles se fecham e rejeitam a palavra. Não abre o coração. E aí Isaías vem e fala, quem deu crédito à nossa pregação? Porque a palavra já era pregada, a palavra já era ensinada.
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o Senhor só vai se manifestar verdadeiramente na vida daquele que crê. Isaías está aqui questionando, porque quando se anunciava a palavra do Senhor, não se dava crédito. Mas ele fala ali, que aí ele começa a dizer, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca, que era a terra, estava seca. Espiritualmente falando, estava seca. Não tinha Aí Jesus não tinha parecer e nem formosura. Olhavam para Jesus, não tinha nenhuma aparência bonita, porque e nem formosura. E as pessoas, infelizmente, é levado pela aparência. É levado pela aparência. Então, ele está falando aqui de quem? Ele está falando de Jesus, que não tinha nem o parecer, nem uma aparência e nem formosura. Olhando nós para ele, olhando a humanidade para ele, não havia nele boa aparência, para que desejássemos. Da mesma forma é hoje. A gente fala de Jesus, às vezes, para as pessoas. É claro que eu não estou citando aqui, não estou generalizando aqui, claro que não. Mas eu estou citando o que acontece na maioria dos casos. Quantas pessoas que estão ainda na Terra que não conhecem Jesus e não conhecem porque não querem saber dele. Porque quando a pessoa se aproxima de Deus, ele vai se revelando a ela. Jesus se revela a ela. Então, as pessoas, como não vê aparência, vê igreja, eles veem a igreja às vezes como um terror, entendeu? Vê a igreja como uma coisa horrorosa, principalmente a igreja evangélica. Tem pessoas que ficam até preocupadas, porque eu não vou ser evangélico, eu não vou ser crente, porque vou ter que largar a mão de beber, de fumar, de falar palavrão, de fazer coisa... É mais ou menos assim. Então olha para Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. E ele deu a sua vida pela sua casa, pela sua igreja, ele próprio. E aqui nós estamos vendo Isaías já 700 anos antes de Jesus vir na terra, ele já estava aqui profetizando, que era desprezado e o mais indigno entre os homens, por isso que mataram ele, ficaram ele na cruz. Homens de dor, experimentados os trabalhos, e mais ninguém, todo mundo escondia o rosto dele, era desprezado e não fazia dele caso algum, como nos dias de hoje, está cheio por aí, por isso que a iniquidade, o pecado está aí, crescendo, se alastrando cada dia mais. E aí nós temos o inimigo. O inimigo, eu já falei em outras lives que eu fiz aqui, eu falei sobre quem é o inimigo. O inimigo nosso, muitas vezes nós pensamos que é o nosso pai, nossa mãe, é o marido, é a esposa, é o patrão, é o empregado, mas não é. A palavra de Deus deixa bem claro que o nosso inimigo é o diabo. Mas Jesus é o nosso inimigo. Por que ele é o nosso amigo? É o nosso amigo. Porque a palavra de Deus fala, olha aqui para o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até hoje as pessoas veem aquelas imagens que a igreja católica tem lá, de Jesus pregado na cruz. Aí fica lá na frente dele como um coitadinho chorando, com dó de Deus, achando que Jesus é um coitadinho oprimido, porque não conhece a palavra de Deus. Mas a palavra nos ensina, nos instrui. Que Jesus morreu sim na cruz, morreu por causa de mim, por causa de você, por causa do pecado da humanidade. Fraqueza da humanidade. Jesus veio como ovelha ao matador, né? Para morrer por aquilo que era para me passar, era para você passar, e ele veio pagar o preço. Ele verdadeiramente, ele veio, tomou sobre ele, sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos só por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então veja bem, irmãos,
Jesus veio para nos justificar. Está ouvindo bem? Ele foi ferido, foi moído, como diz a palavra, pelas nossas transgressões. Porque o castigo que era para nós, que era para mim, era para você, estava sobre ele. E com certeza, irmãos, você, por mais dificuldade que você tenha para entender a palavra de Deus, por mais dificuldade que você tenha para crer na palavra de Deus, eu creio que a palavra diretamente lida já dá para você entender por que que Deus mandou Jesus aqui na terra. Mandou para levar sobre ele a nossa iniquidade, as nossas transgressões, a iniquidade de toda a nação, de todo o povo, de todo ser humano, levar sobre ele, pagar o preço. A castigo que era para mim, que era para você, Jesus já levou. Ele pagou o preço com sangue, para que nós não precisássemos passar por isso. Porque Deus, Ele não quer sacrifício. Muitas pessoas dizem que Deus quer sacrifício, mas se nós formos acreditar nisso, nós estamos contradizendo a palavra de Deus, porque Jesus já foi o sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Ele quer obediência à palavra dele, às ordenanças dele. Não quer sacrifício. Estou vendo pessoas aí, agora porque está acontecendo essas coisas, olha, é Deus que está castigando, é Deus, olha, será que eu tenho buscado a Deus certo, que não sei o que, está preocupado com isso? É porque você talvez não entendeu ainda o que Jesus veio fazer aqui na terra. Se você está numa igreja buscando a Deus, está crendo, está orando, está em espírito e em verdade, você já está justificado. Se você tem dúvida de como você tem servido a Deus, comece a fazer uma reflexão. Comece a botar as coisas nos seus devidos lugares. Mas fazer a coisa certa. Aí você não vai ter que ficar apavorado quando vier os problemas, quando vier as lutas. Veja bem, aqui no livro vamos abrir aqui em João. Evangelho de João, Evangelho de João, vou falar um pouquinho mais, para que você entenda bem quem é Jesus. Talvez você tenha lido a Bíblia, tenha estudado a Bíblia, talvez você seja um catedrático em teologia, mas talvez você não entendeu porque Jesus veio na terra. João 3, no versículo, vamos ler a partir do versículo 6, onde Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava falando aqui com Nicodemos. E Nicodemos respondeu a ele: como pode ser isto? Porque ele também não estava entendendo. Se tu és mestre, Jesus dizendo a ele, se tu és mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade, eu te digo.
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, de coisa terrena, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Não tem entendimento das coisas celestiais. Jesus estava falando para ele, quando ele se aproximou de Jesus, foi ter com Jesus e, perplexo, admirando, falou para Jesus: olha, de mestre, bem sei que tu és o mestre, porque ninguém pode fazer aquilo que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus falava para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos, não entendendo, falou para Jesus: mas como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do novo nascimento. Não é o nascimento da carne, aquela formação do ser, da junção da carne do homem com a mulher. Deus estava falando espiritualmente, do lado espiritual. Nascimento, aceitar, matar a carne, para nascer para Jesus. E Jesus falou para ele: olha, aquele que não nascer da carne e do espírito não verá Deus. Não consegue ver Deus. Às vezes até dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Não consegue ter um discernimento claro. Às vezes até lê a palavra. Mas não consegue ter um discernimento claro do que significa, do que é Jesus na vida dele. Ou na vida das pessoas que creem. Jesus fala, é que nem ele falou para Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus, era um homem importante no meio que ele vivia. Era um homem importante. Mas, no entanto, Jesus estava falando para ele aí, depois veio até falou para ele, conforme ele fala aqui, no versículo 11, né? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. As pessoas falam aquilo que sabem e testifica aquilo que viu. Porém, não aceita os nossos testemunhos daquilo que Jesus faz. E Jesus ainda falou mais. Eu falei para você de coisas terrenas, de coisas terrestres, e não creste. Até das coisas terrenas, de que ele vê, daquilo que ele pode até ver, não crê. E agora imagina Jesus falando para aquele homem: imagina se eu falar para você das coisas celestiais, não vai crer também, como muitos não crê. Até já viu Deus operar um milagre, fazer sinais de maravilha, e não crê na existência desse Deus, crê de uma forma superficial. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí Jesus ainda cita, né? Quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Já estava falando, Jesus falando da sua própria crucificação. E depois ascendência ao céu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra. Não fique entrando em pânico porque está matando, porque não sei o quê. Fica todo mundo desesperado. Todo mundo apavorado. Falta de confiança no Deus que serve. Porque Deus amou o mundo, Deus amou ele. O mundo é você, é eu, é nós, é a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Morrer, todos vão um dia. Mas é que nem eu já falei em outra live que eu fiz. Morrer do cristão, daqueles que crê, não é morte, é nascimento para a vida eterna. É isso que Jesus fala aqui em João 3,16. E Deus mandou Jesus aqui. Ele veio
para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverás. É um nascimento para a vida eterna, é vida nova. Se você, como homem de Deus, como mulher de Deus, esperar a sua grande vitória aqui na terra, você vai estar sempre correndo atrás dela. Porque a vitória do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a vida eterna. É após isso aqui. É aquilo que eu já falei em outra live. A palavra de Deus fala que o viver é Cristo, morrer é ganho. A nossa vitória está após essa vida aqui. Então não tem razão de estar entrando em desespero. Creia somente. Porque, conforme Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Creia. Faça uma reflexão de como você está servindo a Deus, como você está buscando a Jesus, qual o compromisso que você está tendo com a obra dele, de fato e de verdade. Porque nós pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Não esconde. Não tem como. Do homem você pode esconder. E você escondendo, você não vai prestar conta para o homem. Mas de Deus não se esconde nada. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então é só ficar tranquilo dos seus atos, das suas atitudes, que a sua vitória já está garantida. Seja aqui na terra, ou seja após a terra. Porque é isso que Deus promete para nós através da sua palavra. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ele não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, infelizmente, irmãos, as pessoas ainda estão falando aí que Deus está castigando esse vírus aí, é Deus. Estão falando que estão fazendo até profecia aí. Deixa eu falar mais uma coisinha para você. A maior profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a maior profecia. Se você crê na palavra de Deus, aí ele já está profetizando. A palavra já está profetizando para você. O que você vai conquistar, crendo ou não, e para onde você vai após tudo isso aqui. A maior profecia é a palavra de Deus. E é Ele quem nos justifica. É o Senhor Jesus quem nos justifica de todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. Porque o Filho de Deus, Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Agora estão falando que Deus está matando todo mundo. É que eu falei, eu já comecei no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento Jesus ainda não tinha se manifestado aqui na terra. Ele não tinha sido ainda o sacrifício. Ele não tinha morrido na cruz. Não tinha ninguém que justificava os nossos pecados. Só que Deus, desde o princípio lá do princípio da criação, Ele viu a iniquidade, o pecado se alastrar, levantou grandes e pequenos profetas e foi anunciando a grandeza, o poder, mas ninguém queria saber de nada. Ninguém dava ouvido, ninguém dava crédito à palavra do Senhor. Daí, ele olhando para a terra, ele usou Noé para dar um exemplo de quem é Deus. E mesmo assim, eu creio até que quando Noé começou a nova geração, que começou através da família de Noé novamente, eu creio que por um tempo eles até ouviam Noé falar, a família de Noé falar desse Deus Todo-Poderoso, mas na medida que o povo na terra ia se multiplicando e aumentando, eles foram ficando distantes de Noé, da sua família. E com certeza também já foi esquecendo, às vezes, até aquilo que Noé, sua família pregava, ensinava. Foram se afastando e foram perdendo o interesse. Aí a iniquidade voltou a crescer novamente. As transgressões, o pecado, a imundície, começou a crescer novamente. Aí
Aí aconteceu aquele caso lá de Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou chuva de fogo e enxofre, acabou com todo mundo. E várias passagens na Bíblia, lá no livro de Joel mesmo, conforme eu já citei aqui, fala chamando o povo ao arrependimento, porque senão ia vir o gafanhoto, ia vir a lagosta, ia vir o purgão, ia tornar aquela terra uma terra arrasada. Tudo por causa do quê? Por causa da iniquidade, por causa das transgressões. A mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. Pesou ali. Mas hoje, irmãos, eu quero fazer um parênteses para dizer para você que hoje, é claro, que Deus continua não se agradando do pecado. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que ele mandou Jesus. Por isso que ele mandou Jesus. Para que todo aquele que nele crê tenha vida, saúde e vida eterna. E vida eterna. Mais do que isso. Só que tem um detalhe, continuando a leitura aqui. Aqui no versículo 17 não. No versículo 18, Jesus fala, ainda continuando a conversa com Nicodemos. Nicodemos hoje é eu e você. Eu que estou aqui, porque antes de chegar aí, passa por aqui. E você que está aí. Quem crê, no versículo 18, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem faz coisa errada não quer se aproximar da luz, quer fazer escondido, não deixa ninguém ver. Quem quer fazer a prática da coisa errada faz sempre distante. E daí não quer luz, não quer vir para a igreja, não quer ter compromisso com a palavra, não quer ter compromisso com Deus. E às vezes, irmãos, por falta de entendimento, de muitos até, aí eles invertem os valores. Vejam bem. Vejam bem. Essa coisa que está aqui acontecendo, eu tenho que falar sobre isso. Porque é isso que é a atualidade nossa, o que está acontecendo aqui. Isso tudo que está acontecendo, estou vendo pessoas falar que é Deus castigando, eu não aceito isso. Porque hoje nós vivemos o tempo da graça. Está ouvindo bem, irmão? Você que está aí do outro lado? Nós não estamos vivendo a lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia, porque Jesus já veio, já pagou o preço. E o preço não foi com o euro, não foi com dólar, não foi com real. Não. O preço foi com sangue. Sangue de Jesus. Então, Deus não ia jogar, volta a repetir, não é jogar vírus aqui na terra para matar as pessoas, para as pessoas poderem amar Ele. Nada disso. Deus deu a sua palavra, para que as pessoas leiam a sua palavra, ouvem a sua palavra e tenham entendimento. E tenha entendimento, porque não adianta só ler também. Nós temos que ler a palavra e assimilar a palavra, para que nós possamos ter entendimento daquilo que a palavra fala para conosco. Senão nós vamos inverter os valores. Porque o nosso Deus é para ser adorado. Nosso Deus é para ser exaltado. E nem só por aquilo que Ele faz, mas por tudo aquilo que Ele é. Por tudo aquilo que Ele é. Agora, de repente, os próprios cristãos estão falando aí que, olha, porque profetizaram isso, porque isso, a maior profecia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é que nos justifica. Ele nos guarda, nos cobre,
E, no entanto, as pessoas estão jogando, invertendo os valores, que é o capeta. Tem medo de falar? Tem pessoas que têm, não pode falar do diabo. Está aqui na Bíblia, é só você ir. Você vai encontrar várias passagens que falam do diabo. Por que Jesus fala que nesse mundo nós teríamos aflições? Mas é para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Porque Jesus sabia que o tentador está aqui na terra. As tentações estão aqui na terra. Está aqui. Mas é para nós ter bom ânimo em crer em Deus, em confiar em Deus, adorar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus. Não fazer inversão de valores. Agora o capeta está aí aprontando o lixo dele aí, jogando lixo. Isso, olha, Deus que está pesando a mão. Opa! Eu não consigo aceitar isso. Não consigo. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande que sacrificou seu próprio filho. Agora ele vai... Meu Jesus. Não aceite isso não, irmão. Ora mais a Deus, tenha compromisso com Deus, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. É o que a palavra diz. E não é Deus que está fazendo isso não. Deus não precisa estar matando as pessoas para poder amar Ele. Não. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. É o tempo da misericórdia, em que Jesus já foi o sacrifício. Jesus já é o sacrifício. Então nós já somos justificados pelo sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você que está aí me vendo e me ouvindo nesse momento, você já viu esse poder desse Deus quando você botou o pé lá dentro daquela igreja chamada Mensageiros de Deus. E foi com esse conhecimento e com esse entendimento que você pode estar aí do outro lado dessa live aí, ouvindo isso tudo que você está ouvindo aqui. Porque talvez você já tivesse até morto, enterrado. E você encontrou essa porta aberta, onde nós anunciamos o poder desse Jesus, a grandeza dele, oramos por você, você foi liberto, você foi curado. Hoje você talvez está aí porque às vezes está até pregando a palavra. Porque nós aceitamos a Jesus como um Jesus presente, não ausente e não distante. O que está aqui será cumprido. Talvez você seja até um grande teólogo, hein? Como eu disse, um catedrático, teólogo. Conhece a Bíblia muito, conhece muito. Mais do que você conhecer a Bíblia, campeão, você precisa conhecer o Deus dela. Você tem experiência, para você saber para quem você vai dar o seu ouvido. Para quem você está dando o seu ouvido. Senão, daqui a pouco o povo fica tudo perdido, não sabe no que crer. Porque muita gente está pintando o nosso Deus como um carrasco, e sendo que Ele mandou, quando o povo não estava crendo, estava tudo perdido, Ele mandou Jesus, para que Ele mesmo não precisasse fazer justiça, para que o sangue de Jesus nos justificasse de todo o pecado, conforme diz a palavra. Quem está fazendo isso não é Deus e não é Jesus. É por isso que Paulo escreve em Efésios 6:13. Vamos lá. Eu acho que é o último livro do livro de Efésios. Último capítulo. Olha aqui.
Portanto, 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra de Deus, Paulo aqui, nos chama atenção para que nós nos revestimos da armadura de Deus, da presença de Deus. Aqui no versículo 11, Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está aí, irmão, de cilada, e deixando todo mundo em pânico, todo mundo apavorado, colocando até briga política aí, porque um quer uma coisa, o presidente quer uma coisa, o governador quer outra, o governo de São Paulo, fica essa confusão toda, todo mundo preocupado com a situação, e verdadeiramente é uma situação preocupante. É uma situação preocupante, porque isso tudo vai trazer consequências econômicas no país. Só que eu não sei por que estão entrando tanto em pânico, porque a HN1 lá matou mais de 40 mil no Brasil, e ninguém ficou isolado dentro de casa, confinado dentro de casa. Estranho, né? O que vem lá de fora tem mais valor do que o que nasce aqui dentro, né? Porque veio lá da China, o pessoal está valorizando muito, está certo que está fazendo um estrago mesmo. Então está deitando e rolando aí. Mas você, crente, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não pode entrar em pânico. Creia somente. Tudo que temos que fazer para que mude esse quadro o mais rápido possível, para que as pessoas não venham enfrentar um caos maior, né, principalmente financeiro, que isso aí acabe. Orarmos. Procurarmos, e se você tiver problema de fé, de crer que o Senhor está com você, aí, Paulo escreve aqui, ó: no demais, irmãos, receba do Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para firmes contra as tudo cilado do diabo. É ele que está fazendo tudo isso aí. E tem crente falando que é Deus que está fazendo isso aí. O diabo deve estar dando gargalhada dessas pessoas, olhando para eles e falando: caramba, o rapaz estuda tanta palavra do homem lá, de Deus, e no entanto está aí culpando a ele, e nós estamos aqui do lado, só vendo tudo isso. E é isso que está acontecendo. Não aceite isso não. Da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Os dias são maus, estamos vivendo dias maus. Aquele que tem o revestimento, a armadura de Deus, está preocupado também, mas não desesperado. Não desesperado, porque sabe que por trás de tudo isso, o nosso Deus está no controle. Está no controle. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, para que você não fique ouvindo qualquer coisa aí e deixando sua cabeça oscilando de um lado para outro, eu quero deixar bem claro como homem de Deus que sou, porque eu estou falando isso pessoalmente, porque eu sou homem de Deus, creio nele e conheço ele de perto. Porque a experiência só pode contar quem viveu, coisa vivida. Não é simplesmente que você leu em algum lugar. E eu creio que a palavra de Deus, ela é prática para ser vivida. Ela é prática para ser vivida. Jesus já veio, já tomou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Agora é o seguinte: quem tem Jesus, crê nele e busca ele, é justificado pelo sangue dele. Mas aquele que não crê acaba sofrendo as consequências. É claro que a gente sabe que tudo isso que está acontecendo aí é consequência de pecado mesmo. É consequência de pecado. Mas não é Deus, não é Jesus que está jogando isso aí não. É aqueles
que não querem compromisso com Ele. E quem não tem compromisso para com Deus, está distante de Deus. E é usado pelo maligno, usado pelo próprio diabo, para jogar esse lixo aqui e deixar todo mundo do jeito que está, na situação que está vivendo. É consequência do homem. Legalidade, irmãos, legalidade. Ah, mas eu não dou, pastor, eu estou firme com Jesus. Glória a Deus por isso, e continua firme. E que vocês, depois de tudo isso, fique mais firme ainda. Porque o mundo espiritual é vivo e ativo. É vivo e ativo aqui na Terra. Talvez conhecia uma religião, você talvez conhecia uma religiosidade. Porque falar de Jesus, falar do poder dele, dos milagres dele, da grandeza, é muito gostoso falar sobre isso. Eu gostaria de estar aqui falando só dos milagres de Deus, mas eu também não, eu como pastor, pela experiência que eu tenho, eu não posso deixar você enganado. Porque o meu ministério é fundado em cima de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Conheça a verdade. Saiba quem é o seu verdadeiro amigo e saiba quem é o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Para você não inverter. Isso é uma coisa do maligno mesmo. Ele quer fazer inversão de valores. Aquilo que é certo é errado. Aquilo que é errado é certo. Se você não tiver entendimento daquilo que você lê, daquilo que você ouve, através do Evangelho, através da palavra de Deus, você vai ficar sendo um religioso. E vai ser mais um no meio da multidão. Está cheio aí. E a própria palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Até hoje o reino de Deus é tomado pela força. Por que pela força? Porque o maligno coloca uma barreira para jogar confusão na cabeça das pessoas, depois não sabe quem é Deus ou quem é o diabo, ou o que está fazendo uma coisa ou o que está fazendo outra. Porque não tem um discernimento claro de quem é Deus e por que Jesus veio na terra. Amém, irmãos? Espero. Cadê o meu horário? Espero ter, mais uma vez aqui, se eu fosse falar tudo que eu quero, vocês sabem que eu falo bastante, mas espero mais uma vez ter contribuído aqui, para alertar você, que tem visto as pessoas falarem até na televisão, e muitas coisas aí, até pessoas que dizem ser de Deus, falar certas coisas que, sinceramente, eu não concordo, como homem de Deus, porque eu tenho uma aproximação com esse Deus muito clara. Eu sei como eu conheci Ele e sei quem eu sou na mão dEle. E você também que está aí me vendo, sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. E por que eu estou falando isso? E quero levar você a ser mais forte. Em vez de você ficar chorando pelos cantos, levanta sua mão, repreende esse espírito que está aí de morte, nesse mundo, viu? Mande-se embora, repreenda mesmo cada dia, porque o que sai de dentro de nós tem poder. Tem poder. Jesus falou que nos deu poder e autoridade. Lucas 10:19, mais uma vez. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nenhum mal correrá convosco. Você pode orar, clamar a Deus, chorar nos pés do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas é muito importante você usar a autoridade que Ele ortogou, não só para mim, mas para todo aquele que crê, que a palavra dele é fiel e verdadeira para se cumprir. E deixa de ficar dando ouvido. Pessoal, Deus está castigando. Não, é Deus. Estou fazendo. Eu defendo meu Deus porque eu sei quem Ele é. Está ouvindo bem, campeão? Vou abrir a boca e falar bobagem que não. Não, porque estou profetizando. Vai profetizar lá para o outro lado. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. É Ele, Jesus, que Ele levou sobre Ele.
as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já pagou o preço. É ele quem nos justifica diante do Senhor. E se ele nos justifica, ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós perante o Pai. 24 horas. Ou até 25 por dia. Para que nós não sejamos o sacrifício. Porque ele já foi o sacrifício. Amém, irmãos? Entenda bem, coloque na sua cabeça. São palavras simples, mas eu creio que você entende. Eu estou passando para você aquilo que eu entendo da palavra de Deus. E com esse entendimento, eu tenho colocado em prática, pois tem ajudado muito vocês. Já ajudou muito, vocês estão aí me ouvindo, aqueles que não ouviram, aqueles que nem na nossa igreja está, talvez não estejam nem nos ouvindo. Mas se está bem hoje, é porque passou por aqui. E foi com essa fé, acreditando nisso que eu estou passando para você, que você pode estar de pé hoje aí do outro lado. Acreditando nisso, nesse entendimento. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muita gente? Um pouquinho. Eu vou ler isso, eu vou ler aqui. Depois eu vou fazer o que Deus tocou no meu coração. Já vou pedir para você, eu vou ler o nome aqui das pessoas. Você coloca um copo d'água aí. Prepara um copo d'água aí, perto de você. Depois eu vou estar orando, vou estar pedindo para Deus essa água que você vai tomar, para que você possa ficar mais calmo, mais tranquilo. Se tiver alguma dor, alguma coisa, alguma doença, que Deus venha curar, que Deus venha te dar a vitória. Deus, ele age no exercício da nossa fé. Exercício da nossa fé. Quando você pega um copo d'água, porque o homem de Deus está falando com você. Você pega, põe ali, Deus vai ungir aquele copo d'água, porque eu vou orar para isso. E quando você tomar, ele vai fazer aquilo que é necessário no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Josafá, profeta, ele dizia: creia no Senhor seu Deus e estará seguro. Amém, irmãos? Creia no Senhor seu Deus e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Creia. É isso que você tem que fazer. Amém? Eu vou ler os nomes aqui, nós podemos estar encerrando em nome de Jesus. Andresa e Cícero. Opa! Tudo bem aí? Andresa lá de Jacareí. Isso também é uma benção. Ô Cícero, não esqueci daquele churrasco até hoje. Tá uma benção. Precisa aparecer aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você, Andresa, o menino também. Como é que chama o menino? Anthony. Deus abençoe o Anthony. E abençoe todos vocês aí. Em nome de Jesus. Mãe, família toda. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter, dentro da palavra, ter mostrado para você o que está acontecendo. E ajudado vocês a crer mais nesse Deus. Douglas e Letícia Tremembé, nossos obreiros lá, ó. Douglas, obreiro, Letícia, nossa Levita, James, Borges, Rosângela, Deus abençoe James, Deus abençoe Rosângela, Geraldo Magela, Deus abençoe Geraldo, você, toda a família, Sheila, é Cinderela? Sobrenome dela. Cinderela? É, mas não é a fada não, né? É a Sheila da Gurilândia? É. Ô Sheila, Deus abençoe, filha. Você, a família, precisa aparecer, hein? Precisa aparecer, eu ando preocupado com você. Em nome de Jesus. Valmira Bezerra, Deus abençoe você, a família.
Cíntia, Jorge, Jorginho, Nathalie. Eita benção. Família toda, precisa ligar para mim, Jorjão. Você tá sumido, ué. Tá gostando de Campo de Jordão, né? Ou você não tá lá ainda? Amém? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, todos, as crianças, casal abençoado. Deus abençoe Roberto e Juliana. Deus abençoe Roberto e Juliana. Em nome de Jesus. Wellington Silva. Esse é do aeroporto. Isso aí não perde um, né? Deus abençoe, Wellington. Que Deus cubra você. É isso mesmo? É do aeroporto mesmo? Não sei. Não saber. Wellington. Meu Deus, não. Bom, não sei. Mas se não for, que Deus te abençoe ricamente. Você, Juliana, em nome de Jesus. Wellington. Não, é Wellington Silva, de família. Márcio, Everton, Deus abençoe Márcia, Everton, Michele, o Denis. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Toda a sua família, Andréia, o César, toda a família. Que Deus possa abençoar ricamente todos vocês. Auxiliadora, que Deus abençoe Dona Auxiliadora, seus filhos, família toda. Eles já foram abençoados, mas vai ser mais abençoado ainda. Continua crendo e confiando nesse Deus, que Ele faz o impossível. Só Ele tem poder para isso. Deus abençoe Ana Cláudia e Marcelo. Ana Cláudia e Marcelo. Tremembé. Ah, de Tremembé? É. Deus abençoe ricamente Ana Cláudia, Marcelo. A Vivian Paula, Deus abençoe Vivian, você, toda a família, em nome de Jesus. Vivian Cabral e Vitor. Opa, vocês também precisam aparecer. Ajudar o Arthur a chegar até na igreja, que ele está perdido por aí. Não sei se ele está me ouvindo agora, mas estou sabendo que o Arthur precisa de ajuda. Vocês, como patrão deles e conhecem esse Deus, ajuda ele. E Deus vai fazer o resto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Jaqueline, Cabral, todos vocês aí. O Fabiano e a Mariane, Deus abençoe o Fabiano, Mariane, em nome de Jesus. Bispo Alexandre e Viviane, Deus abençoe o Bispão, Deus abençoe a Viviane, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a família e o ministério. Você é um vaso que Deus mandou para somar conosco. E vocês é muito bem-vindo, nós estamos muito felizes com a ajuda de vocês, com a participação de vocês no nosso ministério. Em nome de Jesus, que Deus acrescente abundantemente mais sobre a vida de vocês. Silvio Cláudio está lá em Santa Catarina, Joinville, né? Que Deus abençoe o Silvio, que Deus abençoe a Cláudia, a mãe da Cláudia, as crianças, todo mundo aí. Que Deus cubra vocês com as mãos poderosas dele. Cláudia Magela, Deus abençoe Cláudia e toda a família, em nome de Jesus. Paulo Henrique Ferreira, que Deus abençoe ricamente o Paulo Henrique e toda a família. Charles e Andréia, que Deus abençoe Charles, Andréia, as crianças. Andréia, falei para você que Deus ia te dar o neném. Deus é maravilhoso, hein? Deus não faz algo pela metade não, hein? Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Patrícia e Marcos. Marcos é daqui? Filho da Yara. Hã? Filho da Yara. Marcos. A Patrícia. Isso. A Patrícia e o Marcos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, toda a família. Bruno e Fernanda. É meu genro e minha filha. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, casamento, a saúde. Que Deus cubra com as mãos poderosas dele. A Selma e o João, Deus abençoe nossos obreiros, Selma, evangelista João. O João é evangelista até no nome, hein, João? Pastor Marcos e Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos. É de Tremembé, aquele moreninho. Marcos Vinícius. Ah, o Marcão? É. De Tremembé. Moreninho, da risada. Que foi pregar na nossa igreja, não? Ô Marcos, Deus abençoe, filho. Precisa voltar, viu, pregar. Vamos voltar a abrir essa igreja aí e vamos mandar fogo, hein, rapaz? Deus abençoe você, toda a família. Deus cubra com as mãos poderosas você, seu ministério, toda a família. Maria Siqueira, Deus te abençoe, filha, você, toda a família. A Viviane Rodrigues, Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus, sua família. Pastor Didi e a Geisa, do aeroporto, Deus abençoe ricamente vocês, ministério,
toda a igreja aí, em nome de Jesus, toda a família. Um abração em todo mundo aí. Estamos felizes com a participação de vocês, em nome de Jesus. A França é irmã do Didi, né? Deus abençoe a França, que Deus cubra com as mãos poderosas ela, o marido, que Deus abençoe ricamente. O pastor Brás e a Ana, Deus abençoe o pastor, em nome de Jesus. Pastorzão, você é uma testemunha viva de tudo que eu estou falando aqui, hein? Glória a Deus, que Deus abençoe você e toda a família. Ana, Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Flávia Ventura, Deus abençoe Flávia, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente você. A Cláudia Ana lá do Quirininho, Deus abençoe Cláudio, Deus abençoe Ana, em nome de Jesus, precisa aparecer, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente todos os seus planos, todos os seus projetos, que Deus dê vitória. Daiana Serena, Daiana? Filha da Sueli. A filha da Sueli, Deus abençoe, Daiana, o seu marido, a sua criancinha, que Deus cubra com as mãos poderosas dele, que Deus dê vitória a vocês cada dia mais. Cida Souza, Deus abençoe Cida, em nome de Jesus. Celinha e Rosimeire, Deus abençoe ricamente Celinha e Rosimeire, estão morando lá em Pinda, né? É o Celinha, irmão do Sueli? Deus abençoe ricamente. Ana Zélia, é Zélia? Deus abençoe Zélia, você, suas meninas, seus filhos, marido, Deus abençoe sua família, o seu trabalho aí, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Pastor Rogério e Sueli, Deus abençoe o pastor Soli, os nossos pastores lá do São Gonçalo, Deus abençoe, estamos muito felizes com a participação de vocês também. Que Deus cubra com o sangue do Cordeiro a vida de vocês, dos filhos, do menino, como é que chama o menino dele? O Diego, a esposa dele, a criança. Que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Pastor Edmilson e Luciana, pastor Edmilson, Deus abençoe, pastor. Luciana também, Deus abençoe também a cunhada não, é a sobrinha da Luciana, né? Que agora está morando aqui também. Deus abençoe ricamente ela, as crianças e toda a família e o ministério. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. A Micaela Paola, Deus abençoe Micaela, você, a família, em nome de Jesus. A Miriam, o João, nosso presbítero lá de Tremembé, nossa baterista de Tremembé, a Miriam, Deus abençoe, em nome de Jesus. Liga para mim, fala para mim sobre a Ana Cláudia da Dona Maria Imaculada, se ela está tudo bem com ela. Amém? Liga para mim, viu, João? O Diego e a Tatiane, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Vera Lúcia Marinho, minha irmã. A minha irmã, até que enfim, Amanda, tá chegando devagarzinho, hein? Vera Lúcia Marinho, um abraço para você, para as meninas, para o seu menino aí, esqueci até o nome do menino. É tanta gente na família que a gente esquece o nome, mas você sabe quem é. Deus abençoe e muito obrigado por estar participando. Espero estar contribuindo aqui sei que você é uma pessoa de muita fé. Que Deus continue abençoando você, família. Em nome de Jesus, minha irmã. Glória a Deus, hein? Pastora Karina e Luísa, benção Tremembé. Pastora nossa de Tremembé, essa mulher foi tirada literalmente do túmulo. Deus é contigo. Você e toda a sua família. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. A Ingrid também, Ingrid Cursina, é isso? É a loira lá, né? Isso. Deus abençoe você, a criancinha, o seu menino, a família toda aí. Deus abençoe vocês todos aí, em nome de Jesus. Tiago e Marisa, que Deus abençoe Tiago, Deus abençoe Marisa e toda a família, em nome de Jesus. Josimar Cônia, como é que é? O que você escreveu? Josimar. Deus abençoe ricamente, Josimar. Rosana Lopes, Deus abençoe você, o Tassiano, toda a família, em nome de Jesus. Roberto Fernandes, Deus abençoe o Roberto Fernandes, que Deus abençoe você, toda a sua família. Daiane Araújo, que Deus abençoe você, Daiana, com toda a família, em nome de Jesus. A Rose Margarida, essa também é minha irmã. Essa também é minha irmã. Tem
temos aqui. É isso mesmo? É? É a Rose? Aí, Rose, você está bem encaminhada em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por estar vendo tudo isso. Sexta-feira tem mais. Os homens parece que não querem deixar a gente abrir a igreja e a gente vai falando aqui pela live. Em nome de Jesus. Aí. Tem mais aqui. Mais alguns aqui. Amanda Charlot. Deus abençoe a Amanda em nome de Jesus. Amanda e toda a família. Claudete Oliveira e filha Andressa. Claudete, filha Andressa. Que Deus abençoe ricamente você, Claudete, toda a sua família. Lucas Luci. Lucas é o filho de Silvio, da Sueli. Deus abençoe ricamente. Luquinha, você, toda a família. A Edna Cunha. Deus abençoe ricamente você, Edna, toda a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos ricamente. Em nome do Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem mais aqui. Culto no Facebook. Domingo a gente estava pensando em abrir igreja. A gente já estava até com esse pensamento. Porque já falaram, José Maria falou para mim que estão abrindo a igreja e tal, mas se abrir fora de ordem, a lei pode nos punir por isso. E podemos pagar um preço alto por isso. E a gente não tem dinheiro para pagar multa pesada. E nem vamos pedir para vocês também. Então, por essa razão, domingo, o culto ainda é pelo Face, né? O Bispo Alexandre vai estar pregando. No mesmo horário, às 19h30, o Bispo Alexandre vai ser o vaso usado por Deus para falar com você através da live, através desse instrumento que Deus nos deu aí, para ser usado, senão não estaríamos falando com vocês. Amém? Então, domingo, não perca aí. E outra coisa, irmãos, passa para as pessoas. Como é que fala para as pessoas? Compartilha com as pessoas, que está tudo no Facebook. Só eles acessar lá Mensageiros de Deus, ir lá na pesquisa, lá em YouTube também, acessar o YouTube, que está lá, Mensageiro de Deus, e vai dar todos os programas que nós estamos fazendo. Compartilhe para as pessoas participar, escrever. Como é que é? Tem que acionar o sininho. Diga lá que gostou, eu estou aprendendo, hein? Eu não estou falando isso porque eu estou achando até engraçado eu falar isso. Porque eu nunca fui muito fã de celular, essas coisas. Eu já sou velho, né? Ainda sou meio moda antiga. Embora eu entenda bem as coisas, né? Mas compartilhe lá com as pessoas, né? Fala para elas ouvirem, sintonizarem, para eles aprenderem um pouquinho, porque a gente está sendo aqui, se esforçando aqui. A gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Mas a gente está se esforçando aqui, que aquilo que a gente tem como entendimento da palavra de Deus, não baseado na nossa sabedoria, mas na palavra de Deus, nós estamos passando para vocês poder crescer na fé e crescer também em conhecimento, porque nós temos que crescer em conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Amém? E eu estou passando a palavra de Deus para vocês. Amém? Então, não esqueça, e nós vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar por todos vocês. E aqui, irmão, nessa oração, já vai estar aqui na minha frente todos os nomes, e eu vou considerar isso aqui como pedido de oração, que minha filha separou aqui, através do contato que vocês fizeram pelo celular, os nomes. E outras vezes que a gente tiver aqui também, tiver mais gente que quiser colocar o nome, pode mandar o nome aqui que ela anota, e para a gente poder estar orando. Na oração já vai estar incluído o nome de todas as pessoas que aqui estão. E prepara aí o seu copo d'água, porque eu quero abençoar você. Hoje eu quero ser usado mais ainda por Deus, porque Deus até me cobrou esses dias. Por que você não faz isso? Porque isso é muito bom. Amém, irmãos? Exercitamos a fé, Deus opera. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada filho, cada filha, Pai, que esteve ligado, Pai, nessa palavra, nessa mensagem,
que o Senhor me usou para trazer para o seu povo nessa tarde ou nessa noite. Que tudo isso, meu Deus, tenha contribuído para dar mais entendimento, para dar mais conhecimento, para abrir mais os olhos dos teus filhos, ó Deus. Tudo isso possa ter somado dentro de tudo aquilo que tu sabes, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor. Porque nós somos totalmente carentes e dependentes do Senhor. Nós não sabemos nada, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sabe e entende todas essas coisas. E nas tuas mãos está a força e o poder. E não há quem possa te resistir. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos esse momento, esses minutos, em tuas mãos. A vida de cada um que aqui está, Pai, representada por esses nomes que estão aqui diante de mim, o qual o Senhor conhece, porque o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Abençoa essas vidas, ó Deus. Cada um, Pai, que participou dessa live, o Senhor abençoa ricamente, porque a tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós cremos na sua palavra e no teu poder, ó Deus. Então abençoa essas pessoas, ó Deus, por qual os nomes estão aqui, Pai. E aquelas também que os nomes não estão aqui também. Que o Senhor possa alcançá-las e abençoá-las com toda a sorte de bênção, Pai. Vida financeira, vida conjugal, a saúde, ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que chamam e clamam pelo teu nome, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor ama a todos, ó Deus, no mesmo nível de igualdade. Então alcança essas almas, Pai. Livra, Senhor, o país, livra esse mundo, Pai, de toda essa seta maligna que o diabo lançou, usando o homem, lançou aí na terra, Senhor, para causar tantos problemas, para causar tanta confusão, para causar tanta dificuldade às pessoas, ó Deus. Entra com providência, aniquila toda essa ação, Pai, que esse mal venha cair por terra. Toda essa doença, todos esses vírus, venha ser lançado no mar do esquecimento, em nome de Jesus, para nunca mais voltar, Deus. Eu ordeno que vá embora, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, usando a autoridade e a ousadia que o Senhor nos concedeu na sua palavra, Pai. Eu oro, nós oramos juntos, Senhor, e ordenamos que esse mal saia. Toda doença, toda essa amarração, toda essa confusão que está criando no nosso país, até no meio político, Senhor, que seja destruído pelo seu poder e que o seu povo, Senhor, que o nosso povo venha ter vitória, que esse país venha ser vitorioso, venha ser próspero, Senhor, e livra o seu povo de toda dificuldade financeira, de toda doença e de todo mal, Deus. Eu te peço como filho de Deus, Pai, nesse momento, Pai, porque nós somos carentes e dependentes do teu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão. Nos revista com a tua armadura e com o teu poder e nos livra de todo o mal, Deus. É que nós te pedimos mais uma vez nesta noite e já te agradecemos, certo, da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém, digam graças a Deus. Colocou o copo de água aí? Senhor, abençoe essa água. Abençoa essa água, Jesus. A tua palavra diz, meu Deus, que tudo é possível ao que crê. Se essa pessoa colocou ali um copo d'água, Senhor, é porque ela crê. Crê num Deus vivo e presente. Honra a minha fé. E honra a fé desses filhos também, Senhor. E coloca nesta água a unção do teu Santo Espírito. E abençoa, Senhor, que esta água seja o remédio, Pai, que os seus filhos precisam tomar para ser curado, Pai, de toda doença, de todo câncer, de toda inflamação, de toda infecção, de toda dor. Que esta água que eles vão tomar, Senhor, seja esse remédio para libertar, para curar, para fazer a diferença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor que é um Deus de perto, também é um Deus de longe, Pai. Alcança, Senhor, esse copo com água e coloca ali as tuas virtudes, a tua unção e o teu poder, ó Deus. E eu te agradeço, certo da vitória dos teus filhos, Senhor. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ver e ouvir testemunho, Pai, através dessa água que o Senhor está consagrando nesse momento, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor e já declaro essa água ungida
e consagrado a Ti, como remédio de cura, como remédio de vitória, como remédio de força para os Teus filhos, Senhor, para que eles cresçam, fortaleçam, lutem e vencem, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que todos digam amém, digam graças a Deus, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.